sobre elementos de captação de água de chuva superficial. Temos dois tipos de estrutura. Um deles é a canaleta, o channel, que seria um canal modelado com elementos pontuais, os chamados cross-sections, que são pontos onde se define qual que é a seção transversal da canaleta. Então a gente pode colocar o channel da mesma forma que se coloca os tubos normais, convencionais, né? E ao colocando, o elemento vai sendo posto nas extremidades do cross-section. Aí, olhando as propriedades no cross-section, podemos ver lá que tem a opção de definição da seção, que pode ser definido com de uma forma definida pelo usuário, onde o usuário deixa aqui no cross-section type a opção user defined, e no section type define se é trapezoidal ou num formato irregular. A outra opção, além do user defined, é o uso de catálogo, onde ele vai referenciar a um catálogo, que é uma forma também que serve para definir os tubos. Então, ao definir para catálogo, a gente vai ter aqui a opção Catalog Class, que é um atalho para definir um catálogo. A vantagem de usar o catálogo, onde você já salva umas seções transversais pré-definidas, já conhecidas, aí não precisa ficar definindo um a um, aí pode aplicar para várias cross-sections o mesmo tamanho. E o catálogo que é vinculado é o mesmo catálogo onde também são guardados os catálogos de tubos, que é usado principalmente quando está fazendo dimensionamento de conduto. Então aqui no meu caso eu tenho já um catálogo de condutos circulares, então, onde tem aqui as opções de tamanho, e aqui a gente pode criar, por exemplo, uma nova para fazer uma canaleta. Então aqui na lista tem as opções para determinar a seção transversal da canaleta. Então tem também lá a opção trapezoidal, triangular, ou irregular, retangular. Aí uma vez definido aqui o tipo, se coloca aqui as opções de tamanho. Então aqui dá para colocar lá, por exemplo, trapezoidal, o primeiro tamanho, que era uma valeta, uma valeta de 40 centímetros de largura. Então pode ser lá a valeta 40 centímetros. Ou se estiver fazendo projeto viário, colocar lá os nomes convencionais, como valeta de proteção de corte, valeta de proteção de berma, o aterro e etc. Aí aqui se coloca no RISE a altura útil, né? Então se for 15 centímetros, coloca aqui o valor. Largura do fundo, né? Então se for lá 40, no caso aqui está em metro, né? Muita atenção com unidade. E a declividade, a inclinação do lado direito e esquerdo e também o coeficiente de rugosidade. Então, se for de concreto, dá para vir aqui em material e escolher aqui da biblioteca um material já definido, ou você mesmo pode vir e colocar o valor de money que quiser colocar. Então coloca-se aqui as opções, né? Então pode ter aqui mais de uma, valeta 60 centímetros. E coloca lá as opções. Aí na hora que for escolher aqui na listinha, tem lá a opção dos catálogos. No caso eu ainda não tinha colocado o nome no catálogo, então deixa eu voltar, deixar o nome bonitinho, valeta. Agora fica adequado. Aí tem lá as duas opções. Então esse é o uso de channel e cross sections, é uma forma de modelar estruturas de captação superficial, né? E o outro tipo, que é mais voltado para modelagem urbana, que são as gutters ou meio-fio, que são linhas que servem para interconectar duas bocas de bueiro e serve para encaminhar a água
de bypass, caso a água que esteja correndo aqui numa sarjeta, ou, ou se tiver uma catchment ligada diretamente por uma boca de lobo, se a boca de lobo tem uma capacidade pré-definida e o escoamento superficial é maior que a capacidade, a água sobressalente vai ir diretamente para a estrutura de jusante através da, da sarjeta. Daria para fazer a sarjeta com channel também, só que a sarjeta, o gutter, o elemento gutter, tem uma vantagem em cima do channel para este modo, pois ele já tem esta pré-configuração, então não preciso usar cross-section, pois na própria boca de bueiro tem já as informações de definição da boca de bueiro. Então aqui no próprio elemento tem lá gutter type e você pode já aqui mesmo configurar. E então, mostrando aqui um exemplo de aplicação, por exemplo, aqui eu tenho uma boca de lobo, aí nessa estrutura eu posso definir como é que é a capacidade de engolimento. Então aqui nas propriedades da boca de lobo tem lá no inlet type o tipo de capacidade. Você pode definir a capacidade de engolimento por um valor fixo usando a opção máximo capacity e tem também uma opção de atribuir o engolimento total. Então, se você aplica o full capture, nunca vai ter água numa sarjeta jusante, por exemplo, pois ele vai engolir a água que tiver sido atribuída a ele através dos catchments, das áreas de contribuição. Dá para ser também modelado através de uma curva de captura e também dá para usar catálogo. Aí o catálogo ele vai usar as normas do REC 22 para fazer o cálculo, a determinação da capacidade de engolimento em função da geometria. Aí é uma outra forma de usar catálogo. Então lá em componentes, dentro dos catálogos de inlet, a gente pode criar a nossa estrutura de engolimento. Então a gente coloca aqui o tipo de estrutura, se curb seria aquela abertura de meio fio, combinada é aquela abertura junto com grelha. Dá para ser uma vala aberta, uma caixa de entrada, como o ditch, como se fosse uma captura livre, não de meio fio, mas uma caixa no meio de um gramado, por exemplo. Tem algumas opções de modelar através de curva matemática e também tem umas opções usadas mais no Reino Unido. Então, por exemplo, aqui eu usei uma opção para modelar uma abertura de meio fio, com aqui o tamanho da estrutura, e aqui dentro de Curb, efetivamente as informações referentes à abertura. Então aqui eu tenho uma abertura de 10 centímetros de altura, com abertura default, né, o padrão de 85 centímetros, e tem uma depressão de 5 centímetros e uma largura, uma depressãozinha no meio fio de 25 centímetros. Aí aqui a inclinação de engolimento horizontal significa que está perpendicular à rodovia, né? E esses são os parâmetros usados pelas equações da REC 22. Aí aqui na aba Design a gente tem todas as opções, pois o software pode dimensionar e achar qual que é a abertura necessária para engolir a água superficial. Então aqui são as opções de tamanho, então seria simples, dupla, tripla e quádrupla. E o software vai dimensionar a abertura em função dos critérios de projeto. Então aqui nos critérios de projeto em análises em Design Constraints, na aba Inlet, tem lá os critérios de projeto. Então as bocas que forem escolhidas, que forem linkadas com o catálogo, né, a escolha daquele tamanho vai ser em função do espraiamento máximo e a altura máxima de lâmina de água na entrada, no caso aqui 2 metros de espraiamento e 15 centímetros de altura. E aqui na mínima eficiência de captura em linha está aqui como 100%, ou seja, vai ser dimensionado para coletar tudo. Então aqui ele vai tentar capturar toda a água. Se você colocar 50%, ele vai achar a maior boca para capturar, se for possível, até 50% da água superficial.
Aqui nesta janela também tem as opções de dimensionamento dos tubos. Então aqui tem para Gravity Pipe as restrições para dimensionar os tubos, os condutos, por velocidade mínima e máxima, cobrimento mínimo e máximo, que pode ser igual para todos os diâmetros ou diferente por diâmetro. Aqui são restrições que podem ser iguais para todos os elementos, mas também dá para diferenciar esses valores para um grupo de elementos, usando grupos. E aqui declividade mínima e máxima. Tem aqui na direita o y sobre d máximo na rede, e em node seria a parte de alinhamento de rede. Então aqui no pipe matching, você quer, por exemplo, numa situação onde você tem um tubo ajusante com um diâmetro maior do que a montante, como é que vai ser o alinhamento? Se é pela geratriz inferior, que é o invert, ou geratriz superior, que é o crown. E aqui você pode habilitar a opção, se pode ter degrau ou não na rede para minimizar o volume de escavação. Então, voltando aqui no elemento, então, por exemplo, vou colocar aqui para esta entrada a conexão com a boca, com o catálogo da boca de leão. Aí, em função da vazão do catchment atribuída a ele, vai ser escolhido a boca, se é aquela simples, dupla, tripla, etc. Então, se a gente pegar aqui e calcular, a gente vai ver aqui que nos resultados ele escolheu a largura de 2,65 m, né, que é a maior que tem. Ele capturou, estou olhando aqui, 38 litros, que seria o total, mas o que seria esse valor, né? É tudo. Então, se a gente olhar aqui na sarjeta, não tem fluxo ajusante, então quer dizer que ele está capturando tudo. Outra forma, por exemplo, vou colocar aqui, em vez de usar 100%, vou dizer que 50% está de bom tamanho. Então ele vai encontrar a boca para capturar 50% da água, no máximo. Então aqui ele vai achar uma captura, né? No caso vai ser 50% daquele valor, e a largura da boca, em vez de 2,60, foi para simples, né? 85 centímetros, usando a equação do REC 22. Em algumas cidades para projeto urbano já se sabe qual é a capacidade que deve ser considerada. Então aqui, por exemplo, tenho aqui uma boca que já coloquei que ela tem uma capacidade de 60. Então aqui ela está engolindo no máximo 60, e se fosse uma vazão maior que 60 ou menor, a gente iria ver aqui, no caso, o escoamento ajusante. Então, aqui nesta boca está capturando 60, mas tem um bypass na sarjeta jusante de 17,30. Então, estava chegando aqui por volta de 77 litros por segundo, e esses 17 ficou sobrando para a boca jusante, capturando 21. Se eu chegar aqui, por exemplo, colocar uma captura de 120, colocar uma boca com a dupla capacidade e redimensionar, ele vai capturar os 77 litros por segundo e não vai ter sobra para jusante. Então essas são as duas formas de captura de água superficial.